Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa quarta e última teleaula da disciplina Tópicos Especiais em Enfermagem 2. Meu nome é Angélica Rossi e hoje nós vamos falar sobre, vamos ver na tela, controle e prevenção de infecção hospitalar. Um assunto que é muito recorrente na nossa prática em saúde. E a gente vai entender aí como que se dá a infecção, o que é infecção hospitalar, será que a gente usa essa nomenclatura realmente? A gente vai saber o que é infecção comunitária, nasocomial, vamos entender então os locais, né, dentro do hospital que a gente tem maior incidência das infecções hospitalares, entender a atuação do enfermeiro em relação a essas infecções. Vamos ao quadro, então, para a gente abordar aqui, né, para a gente falar sobre os assuntos que a gente vai abordar na aula. Então, como eu falei, infecção hospitalar, infecção comunitária. A gente vai falar também qual o processo histórico e também o processo histórico do contexto das infecções hospitalares. Então, a gente vai entender todo o contexto histórico dos estudiosos que foram descobrindo antibióticos, higienização das mãos, até que a gente chegou aos dias de hoje, a gente vai entender todo esse contexto histórico. Vamos também entender o papel da CCIH, né, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né, já estou adiantando aqui que é uma comissão que controla a infecção hospitalar. E também quais as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar. Quais serão essas medidas, né, tão importantes aí para a gente prevenir a questão da saúde do indivíduo, né? Ele chega no serviço de saúde, é hospitalizado e pode estar ali num quadro mais grave, mais suscetível. Há também a manipulação dos profissionais de saúde com esse indivíduo e isso tudo pode acarretar que ele tenha complicações aí, infecções hospitalares, piora do quadro clínico dele, ele pode até ir a óbito por conta disso, né? Então, é uma situação em que nós, profissionais de saúde, estamos ali, né, na linha de frente, estamos atuando em relação a isso e podemos aí fazer o controle e prevenção disso. Por isso, é tão importante a gente estudar sobre isso. Vamos falar também, vamos no quadro, para a gente entender alguns conhecimentos que a gente já tem, que a gente pode resgatar, como a higienização das mãos, né? A gente já aprendeu como realizar e isso a gente bate mesmo na tecla porque é muito importante essa questão da higienização das mãos, porque as mãos são elas são os veículos, né, dos micro-organismos entre um paciente e outro. Então, o profissional de saúde, ele está ali, está atendendo um paciente, se ele não tiver equipado, se ele não realizar a higienização das mãos, ele toca nesse paciente e se ele não fizer esse controle, não tiver esse cuidado, ele vai e toca em outro paciente, ele é um veículo de micro-organismo dentro do serviço de saúde, né? E aí a gente propaga essas infecções. Vamos continuar no quadro então, para a gente entender outros conhecimentos como a etiopatogenia das complicações infecciosas hospitalares, a gente também já teve esses conhecimentos, critérios de diagnóstico das infecções hospitalares e também a epidemiologia hospitalar, questão da CCIH, e que a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui na aula de hoje. Então vamos lá para a gente começar a aula. Controle de infecção hospitalar. Aqui a gente vai entender todo o contexto histórico das descobertas, né, até os dias de hoje, no mundo, no Brasil, de como que se deu, né, a infecção hospitalar, como que era esse contexto. Então, a gente sabe que lá na antiguidade, a gente não tinha, né, muito conhecimento em relação a isso. Depois a gente teve aí um certo conhecimento, mas isso ficou depois estagnado e só retomou mesmo no século passado. Vamos ao quadro, então, para a gente entender, né? Que a gente tem aqui em 1847
Samuel Wells preconizou a higienização das mãos com água clorada para todo exame antes de tocar a parturiente, né? E aí, o intuito que isso reduzisse as taxas de mortalidade materna. E ele verificou que realmente reduzia as taxas de mortalidade materna. Então, ele preconizou a higienização das mãos. Em 1856, Florence Nightingale padronizou os procedimentos de cuidados de enfermagem, né? Com ênfase aí às questões de higiene e limpeza hospitalar. Então, com base nesse conhecimento aqui, já preconizado por Samuels, Florence Nightingale, ela percebe que realmente é efetivo essa questão da higienização das mãos e ela reforça isso nos seus estudos. Em 1862, Simpsons observou que a taxa de letalidade pós-amputação ocorria em pacientes internados, né? Então, ele percebeu já que depois que a taxa de letalidade em pessoas que realizaram amputação, elas eram elevadas em pacientes que eram internados. Ele fez essa associação que foi muito importante. Em 1881, Robert Koch descreveu a esterilização a vapor, então já introduzindo aí conceitos para prevenção, né, de infecções no contexto hospitalar. Em 1876 e 1886, Joseph Lister publicou um trabalho sobre antisepsia e asepsia. Mas mesmo com todos esses avanços, os cuidados com os pacientes eles continuaram precários, as enfermarias eram lotadas, a permanência hospitalar era muito prolongada e tudo isso contribuiu para a disseminação de infecções. Em 1828 e 1942, Fleming descobriu a penicilina, que reduzia informações streptococas nos pacientes hospitalizados. Na década de 50, o surgimento, então, identificou-se, as cepas de estafilococcus resistentes à penicilina, aumento de incidência de infecções hospitalares por conta disso. E em 1960, nessa década, a gente teve o uso indiscriminado de antibióticos e isso ocasionou a resistência bacteriana. E aí foi criado o Comitê de Infecções, pela CDC, que é um centro de controle dos Estados Unidos, nessa época nos Estados Unidos, que ele recomendava, então, a vigilância epidemiológica dessas infecções. Na década de 80, o CDC ele recomenda um enfermeiro em tempo integral para 250 leitos no hospital, a fim de atuar, então, no controle de infecção. Isso foi realmente um avanço para a época, E publicou também os critérios gerais específicos de definição do que era infecção hospitalar. Na década de 90, o CDC ele amplia o termo de precaução, e ele explica, então, em relação aos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que devem ser utilizados em todo paciente, independente do seu estado infeccioso. Na década de 2000, que foi um marco aqui, apesar dos avanços significativos na prevenção e controle da infecção hospitalar, a gente teve, um aumento na ocorrência das infecções hospitalares. Mesmo com esses avanços, como melhoria dos métodos de vigilância epidemiológica, que podiam identificar os índices, as taxas, a quantidade de doenças, de infecções que aconteciam, as técnicas de asepsia, desinfecção, esterilização e mesmo a modernização da arquitetura hospitalar. Mesmo com tudo isso, com todos esses avanços, a gente teve aumento da ocorrência das infecções hospitalares. E também o que contribui muito, o uso indiscriminado de antimicrobianos. É eu não saber ao certo que tipo de micro-organismo e eu usar medicamentos aí de largo espectro que
que vão aí combater, aí vão sanar o problema, mas ele vai criando, então, uma resistência, né, desses micro-organismos. E até que eu não tenho mais um antibiótico que seja adequado, que consiga, então, eliminar esse micro-organismo. Houve o aumento de cepas multiresistentes, como Staphylococcus aureus multiresistentes, a enterobactérias multiresistentes de espectro ampliado, Pseudomonas aeruginosa, resistentes às cefalosporinas de terceira geração e também os carbapenêmicos. E a intensificação da vigilância epidemiológica, né? Com o objetivo mesmo de realizar um monitoramento dos micro-organismos, para eles entenderem quais eram esses micro-organismos aí que estavam ocasionando toda essa questão desse aumento da infecção hospitalar, para incentivar a adoção de medidas de prevenção e controle e também favorecendo o uso racional de antimicrobianos. A gente tem no Brasil, então, algumas situações acontecendo em relação a infecções hospitalares. A gente vai entender, então, o contexto no Brasil. Então, vamos ao quadro para a gente ver que, por exemplo, surgem os primeiros relatos de infecção hospitalar só em 1950, né? E que estava relacionada à esterilização do material hospitalar e ao uso indiscriminado de antibióticos. Na década de 60, foi criado a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, no Hospital Ernesto Dornelles. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela tem como objetivo fazer esse monitoramento, esse controle, traçar ações, né, para que minimize, então, essas infecções hospitalares. Ela faz a detecção e também promove as ações. Na década de 70, vários hospitais universitários, eles criam comissões de controle de infecção, instituindo portarias, né, determinando a criação, então, da organização de CCIH nos hospitais. Então, a gente tem várias portarias aí sendo lançadas e também uma delas fala para a gente ter que tem que ter no CCIH, no serviço de saúde. Na década de 80, o Hospital das Clínicas, ele publica um manual de controle de infecção em cirurgia. Então, tudo foi progredindo, né? E aí, aqui a gente tem as várias portarias, né, que saíram, né, como a portaria 196, que ela institui que todo serviço de saúde deveria constituir uma comissão de controle de infecção. Aí a gente tem outras portarias que cria a Comissão Nacional de Controle de Infecção Hospitalar, institui o Programa Nacional de Controle de Infecção ligado à Secretaria Nacional de Programas Especiais. Na década de 90, constitui, então, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, compreendendo pelo menos um médico e uma enfermeira. Lembra que antes eram uma enfermeira, que é um médico e uma enfermeira para 200 leitos. Na década de 2000, a Gerência de Controle de Risco à Saúde, dentro do Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar, ele traça, então, metas para o controle de infecção, diagnóstico de infecção hospitalar no Brasil, atualização do Manual de Processamento de Artigos, estrutura, então, do Centro de Treinamento de Controle de Infecção Hospitalar. Mas, apesar de todas essas portarias, de todos esses avanços que a gente teve, ainda a gente tem taxas elevadas em relação à infecção hospitalar. Vamos à resolução da situação problema sobre infecção comunitária e nasocomial. Aqui a gente vai entender a diferença entre uma e outra. Mas antes, vamos ao quadro para a gente entender a situação problema. As residentes de enfermagem que estavam estagiando na unidade básica de saúde, elas mudaram de campo de acordo com o cronograma da residência. E ambas foram para o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional do município. Neste serviço, terão de ter conhecimento prévio sobre a história e conceitos de infecção hospitalar, além de protocolos para prevenção e controle de infecção em serviço de saúde. Aí a Ana, que é uma residente de enfermagem, ela questionou sua colega sobre a definição da infecção hospitalar e comunitária e, além de saber essa definição, ela quer saber também
como é feita, como é realizada a vigilância dessas infecções. Então, para a gente responder isso, a gente precisa entender primeiro o que é infecção hospitalar. Infecção hospitalar não é, por exemplo, doenças infecto-contagiosas, mas sim complicações infecciosas, né? Que elas decorrem aí de agressão direta ou indireta de um patógeno primário, né? A doença infecciosa, ela decorre de uma agressão direta ou indireta de um patógeno primário proveniente do meio externo. Então, aqui eu tenho uma doença infecto-contagiosa e não é o caso da infecção hospitalar. No caso da infecção hospitalar, eu tenho uma complicação infecciosa. Na complicação infecciosa, eu tenho, então, doenças que são pré-existentes ou de procedimentos médicos cirúrgicos invasivos ou imunossupressivos a que o paciente foi submetido, né? E isso resulta de um desequilíbrio entre o hospedeiro e os patógenos oportunistas que habitam o seu corpo, que são as microbiotas. Então, o indivíduo, ele é cheio de microbiota, que é dele mesmo. Mas no momento em que ele está susceptível, né, nessa condição, essa microbiota, ela se torna agressiva, né, oportunista. E aí a frequência varia com a causa da internação, o estado geral do paciente, o tipo de assistência que ele recebe. E os pacientes de maior risco são os recém-nascidos, os politraumatizados, pacientes com neoplasia maligna, receptores de órgãos, diabéticos, idosos, pacientes com HIV, entre outros. Percebam que são todos, as pessoas com risco, os pacientes com risco são os que têm aí a sua imunidade mais prejudicada, né? E os locais mais frequentes, responsáveis aí por 80% dos casos de infecções hospitalares, é a supuração de ferida cirúrgica, infecções do trato respiratório, trato urinário e a sepsis, né? Que a sepsis ela é desencadeada por uma resposta inflamatória sistêmica acentuada diante de uma infecção, né? Que pode provocar diminuição da pressão arterial, má oxigenação das células e tecido e alteração na coagulação do sangue, que pode aí determinar na falência ou mesmo disfunção de múltiplos órgãos. E essa designação aqui, ó, infecção hospitalar, é incorreta, porque para acontecer independe do ambiente hospitalar. O correto, então, é eu denominar IRAS, infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, é assim que a gente denomina, então. Então, para a gente entender a diferença, né, que a Ana pergunta a diferença de infecção comunitária e nasocomial. Na infecção comunitária, eu tenho, então, aquela infecção que foi constatada ou que foi incubada no ato da admissão. Então, ele já tinha essa infecção, né, de forma incubada, desde que não relacionada com alguma internação anterior, desde que isso não seja proveniente de um momento em que ele internou e logo em seguida retornou ao serviço de saúde e essa infecção, então, não seria comunitária, certo? Infecção que está associada com complicações, então, ou extensão da infecção já presentes na admissão, a menos que haja troca de micro-organismo com sinais ou sintomas fortemente sugestivos de aquisição de nova infecção. Então, nesse contexto, o paciente já chega com a infecção, certo? Pode estar entubada também, incubada. Na infecção nasocomial ou infecção hospitalar, é aquela que não está presente, não está incubada na admissão do paciente. O tempo de acompanhamento do paciente para que se defina se foi uma infecção hospitalar ou não é de até 48 horas após a alta e 30 dias após cirurgia sem colocação de prótese ou 1 ano após cirurgia com colocação de prótese. Então,
para eu saber se foi infecção hospitalar, é aquela que acontece até 48 horas após a alta. E ela fez mais uma pergunta, né? Ela quis saber sobre a vigilância dessas infecções, como que se dava. A gente tem a CCH dentro do hospital, que ela se utiliza da vigilância epidemiológica, que vai aí coletar os dados para fazer análise desses dados e, com base nessas informações, poder atuar. Por exemplo, ele pode identificar que está tendo muita infecção do trato urinário, com foco no trato urinário ali, por conta de passagem de sonda. Então, ela vai rever a técnica desses profissionais, né, durante a passagem. Então, esse momento de investigação, ele serve justamente para dar informações que vão subsidiar aí todas as ações em relação àquilo que foi identificado. Vamos ao quadro, então, que a gente tem aí que a vigilância epidemiológica, ela deve ser feita pela observação ativa, sistemática e contínua, né, da frequência, da distribuição que ocorre, né, dos eventos e também condições que afetam o risco de sua ocorrência, com vistas aí à execução oportuna das ações de prevenção e controle. O processo que compreende, então, coleta de dados. Então, eu preciso saber onde estão esses pacientes, quantos pacientes tiveram infecção hospitalar. Eu vou consolidar, processar esses dados, vou fazer uma análise. Eu identifiquei que foi no setor da UTI, né? Eu vou tentar entender o que está acontecendo lá na UTI que eu estou tendo essa elevada taxa, né? E aí eu vou fazer essa interpretação dos dados e também isso vai me gerar um planejamento com base nos dados e vou implementar ações. Então eu vou fazer um treinamento, né? Vou rever o treinamento, vou rever a atuação dos profissionais, vou fazer uma educação permanente junto aos profissionais e depois eu vou avaliar se melhorou aqueles indicadores em relação à infecção hospitalar. E aqui a gente tem as etapas da execução. Então, primeiro eu tenho a definição da população a ser monitorada. Exemplo, se o paciente está internado numa UTI, se ele está internado no setor da maternidade. A definição precisa dos dados a serem coletados, né? Definição precisa dos dados a serem coletados. Então, quais dados serão coletados? Eu quero saber o sexo, se são mais homens, se são mais mulheres. Eu quero saber a idade, né? Se são jovens, se são idosos, crianças. Se eles fizeram uso de antibióticos, de quais antibióticos que eles fizeram uso. Então, eu preciso saber esses dados. Preciso saber o método de coleta sistemática dos dados, né? Posso fazer uma busca ativa diária ou semanal. Eu vou fazer a tabulação e processamento dos dados de forma adequada, a análise e interpretação desses dados e, com base nessas informações, eu vou fazer as propostas e medidas de prevenção. Vou divulgar essas informações, né? Vou colocar lá quanto está de infecção hospitalar em cada setor, por exemplo, e vou fazer a avaliação do sistema de vigilância das medidas de controle. Então, a gente faz tudo isso para poder, então, detectar essas infecções hospitalares e poder atuar em relação a elas. Né, fazendo aí educação permanente junto aos profissionais, revendo protocolos, né, e aí a gente vai melhorando a nossa assistência à saúde. Protocolos para prevenção e controle de infecção hospitalar 1. Vamos então agora entender esse contexto. Vamos ao quadro para a gente entender a atuação do enfermeiro. O que o enfermeiro pode fazer para prevenir a infecção relacionada à assistência à saúde? Ele pode, por exemplo, identificar pacientes com risco para infecção. Ele pode verificar quais são esses pacientes com maior risco. Ele pode também atuar na detecção de pacientes infectados e o seu tratamento. Pode aplicar medidas de controle de infecção, baseado, então, na própria recomendação da CCIH, do local que ele trabalha. Pode implantar precauções e isolamentos baseados na transmissão, conforme protocolos padronizados. Então, dependendo do agente, né, da forma como é transmitido,
o micro-organismo, ele tem que instituir a precaução. Lembrando que a precaução padrão é para todos. Atuar ativamente no treinamento da equipe de enfermagem e assistência, enfatizando os riscos, né, da sua prática que pode provocar infecção hospitalar ou AIRAS. Né? Participar no processo de avaliação, padronização e controle da qualidade dos materiais. Né? Ele vai verificar se esses materiais realmente são de boa qualidade, se são adequados, para que a gente não tenha aí um problema em relação a isso. E os fatores de risco para infecção, né? A gente tem aí fatores que são relacionados ao paciente, ao tratamento e ao dispositivo. Então, ao paciente, eu tenho fatores de risco para infecção extremos de idade, criança, idoso, ser desnutrido, doença crônica, uso de álcool e drogas, a questão de neutropenia, que é a redução da contagem de neutrófilos no sangue, esplenectomia, que é a remoção cirúrgica do baço, né, que é um órgão responsável por produzir, armazenar e eliminar algumas substâncias do sangue, também produz anticorpos, insuficiência de múltiplos órgãos. Tudo isso aqui decorrente do paciente. Aí eu tenho fatores de risco relacionados ao tratamento, né? O uso de catéteres invasivos, procedimentos invasivos. Quais seriam um procedimento invasivo? Passagem de sonda vesical de demora, passagem de sonda nasointeral, o acesso, né, periférico, acesso venoso periférico central, feridas traumáticas, queimaduras, uso de corticoides e antibióticos. Eu tenho também fatores de risco relacionados ao dispositivo, então catéteres invasivos, né, tudo aquilo que entra dentro do paciente, né? Cânulas endotraqueais, que são usadas aí no momento da intubação, drenos, hastes ortopédicas e fixadores e sondas. Então, tudo isso pode estar interferindo, pode estar relacionado com fator de risco para infecção. E a gente tem 3 elementos aí na expansão de infecção, né? A fonte de micro-organismos, né? Então, eu tenho qual que é a fonte de micro-organismos? O paciente pode ser uma fonte, o profissional pode ser uma fonte, as visitas hospitalares aos pacientes também pode ser uma fonte, além dos objetos, né? Então, eu toco lá na mesinha, toco na cama e vou e toco na cama do outro paciente, isso então é uma fonte. Hospedeiro suscetível, então um hospedeiro que está imunossuprimido, que está mais debilitado. A transmissão, né? Que pode ser por contato, gotículas, por ar, veículo comum, vetor, tudo isso, então, envolvido na transmissão. E aí, para a gente poder prevenir tudo isso, a gente tem que instituir a lavagem das mãos. Vamos ao quadro, então, para a gente verificar os principais momentos para a lavagem das mãos, né, para a higienização das mãos. Então, a gente tem, antes do contato com o paciente, eu tenho que fazer a higienização, antes da realização de procedimentos assépticos, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente, que é o que eu falei, a mesa, a cama, tudo isso interfere. E aqui a gente tem as precauções. A gente tem a precaução padrão, né, que a gente faz a higienização das mãos, vai fazer o uso de luva, né, e avental se for ter contato com sangue, com secreção membranas. A gente faz uso de máscara e óculos também, né, se for ter contato com secreção, com sangue, né, e faz o descarte apropriado de seringas, agulhas no pérfuro cortante sem reconectá-las. Temos a precaução por contato, né, que a gente tem a higienização das mãos, o uso do avental, da luva e um quarto privativo, né? Quando não tiver a disponibilidade do quarto privativo, a distância mínima é de 1 metro entre um paciente e outro.
Aí a gente tem aqui também a precaução para gotículas, onde a gente tem higienização das mãos, a máscara cirúrgica para profissionais e a máscara cirúrgica para paciente se ele for transportado, né, dentro do hospital, e o quarto privativo também. Mas se também não tiver oportunidade de quarto privativo, o paciente ele deve ser internado com outros infectados que têm o mesmo organismo, mantendo aí a distância de 1 metro. E aí, nas aerossóis, a gente tem a higienização das mãos, a máscara N95 para o profissional, máscara cirúrgica se realizar transporte do paciente e o quarto privativo, que pode também, né, se for o mesmo micro-organismos, deixar no mesmo quarto os pacientes com 1 metro, mas se for suspeito de tuberculose, resistente ao tratamento, não pode, então, dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose. E aqui a gente tem, então, todas as precauções que nós, enfermeiros, somos responsáveis por instituir para prevenir a infecção hospitalar. Prevenção da infecção do trato urinário, então, é a nossa resolução da situação problema. Vamos entender, então, essa resolução, essa situação problema no quadro. As residentes de enfermagem, elas estão estagiando no Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Do município, de um hospital regional do município. Nesse serviço, a Ana, que é residente de enfermagem, fez um levantamento dos índices de infecção urinária na clínica médica. Ela observou que esses índices estavam se elevando. E em reunião com os componentes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, achou relevante realizar um treinamento sobre os cuidados com a sondagem vesical de demora, que pode estar aí associada a esse aumento da infecção hospitalar. Então, o que a Ana deve abordar nesse treinamento? Vamos ver aqui que as infecções do trato urinário, elas são infecções nasocomiais mais frequentes em hospitais gerais, 70% a 88% relacionadas à sondagem vesical. Os agentes infecciosos mais comuns são a Escherichia coli, Klebsiella proteus, Pseudomonas e Cândida. A sondagem, ela trata-se de um procedimento de alta complexidade, devendo ser, então, privativo ao enfermeiro realizar a sua passagem de acordo com a resolução do COFEM. E a gente, então, tem aí a infecção do trato urinário muito frequente dentro dos hospitais e essa atuação, então, do enfermeiro realizar essa sondagem vesical de forma asséptica, com uma técnica adequada, de uma maneira segura, né? E os cuidados após a realização da passagem da sonda também têm que ser levados em consideração, que é isso que a gente vai ver agora no quadro. Então, um protocolo de prevenção de infecção no trato urinário é realizar o cateterismo vesical com técnica asséptica e materiais assépticos, realizar a troca se tiver algum sinal de infecção, manter a sonda fixada, mas não, para não ocorrer tração, e na hora que for fixar a sonda, observar se não está tracionando, não desconectar o sistema fechado do coletor de urina, então mantenha ele fechado, realizar higiene íntima 2 vezes ao dia, desprezar a diurese com frasco limpo e não deixar encostar a saída do coletor no frasco. Tomar cuidado para não encostar, porque se você encostar, você contamina e ali vira uma fonte de infecção. Não levar a bolsa coletor acima do nível de asserção e observar a quantidade e características da diurese. Então, todos esses cuidados aí, nós profissionais da saúde, né, principalmente da enfermagem, nós temos que ter em relação ao paciente, cuidado na hora da passagem das sondas, cuidados na hora de retirar essa diurese, de como fixar essa sonda, porque a nossa assistência, a maneira como a gente faz, ela está relacionada com a infecção que o paciente pode vir a ter, a infecção hospitalar. Então,
a gente tem que cada vez mais ir se aperfeiçoando, e por isso que a CCIH ela vem atuando então para identificar todos esses fatores e realizar esse treinamento junto aos profissionais. Vamos ao nosso momento de interação com o Kahoot. Vamos ver o PIN para vocês irem acessando. A gente vai usar esse primeiro PIN, que é 1730019. Vou dar um tempinho para vocês acessarem. Vamos lá então, pessoal, para o Kahoot. Vamos iniciar o Kahoot então. Obrigada a todos que entraram. Verdadeiro ou falso? Em 1847 foi preconizada a higienização das mãos como forma de reduzir a taxa de mortalidade materna. Muito bem, parabéns, pessoal, verdadeiro. A gente teve, então, essa instituição da lavagem das mãos com as puérperas, né? E isso foi identificado que diminuiu a taxa de infecção materna. Infecção hospitalar são complicações infecciosas resultantes de desequilíbrio entre hospedeiro e microbiota? Essa é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Verdadeira, muito bem. Esse desequilíbrio entre o hospedeiro e a microbiota é que causa, então, essa complicação aí. A gente tem o paciente mais suscetível, esse micro-organismo já está nele, né? Já faz parte dele, já está na microbiota dele e ele se torna, então, oportunista. Vamos ao próximo. Verdadeiro ou falso também. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem como objetivo reduzir os riscos de infecções relacionadas à assistência e saúde? Vidas. Sim, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela tem como objetivo reduzir os riscos de infecção relacionada à assistência à saúde. A gente usa essa nomenclatura agora para falar infecção hospitalar, certo? É ela que vai verificar a vigilância epidemiológica, que vai implementar ações junto à população para poder, então, minimizar isso. A gente tem aí o pódio. Terceiro lugar, a Tânia, o Nápoles. Parabéns, Tânia. Segundo lugar, Elizabeth Amori. Parabéns. E em primeiro lugar, a Su
Oriximiná, parabéns! Vamos agora, então, continuar a nossa aula. Protocolos para prevenção e controle de infecção hospitalar 2. Aqui a gente vai abordar sobre protocolos relacionados aí à pneumonia, a sítio cirúrgico, entender o que a gente pode fazer enquanto profissional para minimizar, então, a ocorrência de pneumonia, tá? Por exemplo, vamos ao quadro, então, para a gente entender que os fatores, tem alguns fatores que estão associados aí ao risco de pneumonia hospitalar. A gente tem aqui, ó, paciente que está em ventilação mecânica, ele tem mais chances de ter, então, pneumonia hospitalar. Se ele tem doenças neuromusculares, se é extremos de idades, porque a gente considera que eles são mais suscetíveis, são mais fragilizados em relação ao sistema imunológico, então, mais idosos ou menores, né, se forem crianças. Alterações do nível de consciência, imunossupressão, doenças crônicas, broncoaspiração, né? A gente pode até, na passagem de uma sonda nasointeral, a gente tem que ter o cuidado, porque a gente pode levar, né, na hora que for testar ou na hora que for administrar a dieta para o paciente, pode acontecer a broncoaspiração. E isso é um cuidado de enfermagem. A gente tem que tomar cuidado. Trauma também é um fator de risco e a cirurgia tóraco-abdominal. A infecção hospitalar, ela é a segunda causa de infecção hospitalar mais comum e ela é associada a uma alta taxa de morbidade e também de mortalidade. Então, pacientes que têm pneumonia hospitalar têm muitas chances de mortalidade. E o protocolo, então, para a gente prevenir a pneumonia hospitalar? A gente pode instituir, junto ao paciente, mantê-lo em decúbito elevado, entre 30 e 45 graus. Atentar, então, ao nível de consciência e a sedação. A gente viu que isso é um fator de risco. A higiene oral, realizar a higiene oral, né, com o uso de antisséptico. Realmente fazer uma higiene boa, uma higiene adequada, né, na região oral do paciente, porque isso pode culminar em acúmulos de micro-organismos e favorece, então, a ocorrência de pneumonia. E é um cuidado de enfermagem, uma assistência, né? Aspiração das vias aéreas superiores e da cânula traqueal, troca de fixação, né? Se ele está entubado, vou fazer a troca de fixação. Troca de circuito de ventilador mecânico, troca dos filtros e umidificadores, a troca de água e de umidificadores e também de nebulizadores, monitorar a pressão do cuff, trocar o sistema de aspiração, cuidados da sondagem nasogástrica e enteral, né, que é essa questão que eu comentei da broncoaspiração, né, tem um risco de broncoaspiração quando a gente vai instalar a dieta no paciente. Então, sempre testar a sonda para ver se ela está localizada no local correto. Cuidados com desinfecção e ou esterilização dos materiais e equipamentos, né? Então, todo o material que eu for utilizar junto ao paciente, eu tenho que fazer esterilização, eu tenho que fazer a desinfecção. Tenho que utilizar materiais esterilizados, né? Para poder fazer a aspiração, por exemplo, para passar, por exemplo, essa questão da aspiração mesmo, né? A gente tem que verificar essa questão de esterilização. E aí a gente tem infecção de sítio cirúrgico, né? Então a gente tem os fatores de risco que estão relacionados ao paciente e ao procedimento cirúrgico. Então, o paciente que foi submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem um risco de desenvolver infecção de sítio cirúrgico. Essas infecções, elas representam cerca de 24% de todas as infecções hospitalares. Então, é muito elevado. Aumentam a média de permanência hospitalar em torno de 7 dias,
decorrente dessa infecção, com aumento aí dos gastos na hospitalização. O diagnóstico, então, clínico, o paciente pode apresentar febre, dor, hiperemia, edema, calor, secreção purulenta da ferida cirúrgica. Podemos ter também diagnósticos laboratoriais, né, com alteração de leucograma, proteína C reativa, PCR, cultura da secreção e hemocultura. E as infecções de sítio cirúrgico, né, é o máximo, né, quando a gente faz o diagnóstico, máximo de 30 dias após o procedimento cirúrgico, eu falo que foi decorrente dessa cirurgia, ou até 1 ano, quando se trata, então, de implantes de prótese. Se teve a infecção até 1 ano depois da cirurgia e teve a implantação de prótese, foi decorrente do procedimento cirúrgico. E aí eu tenho medidas de prevenção no pré-operatório, no momento da operação e no pós-operatório que eu possa instituir para minimizar isso. Lembrando que no momento da cirurgia o paciente está muitas vezes aberto, né? Então isso é mais fácil dele ser contaminado. Então, todo cuidado é essencial. A paramentação dos profissionais, né, de forma correta, a degermação das mãos de forma correta também. Todo cuidado ali no momento da cirurgia, né, com a manipulação das pinças, das gás, das compressas. Então, a gente tem que ter um cuidado quem entra nesse local, cuidado com a circulação das pessoas, né? Manter a porta fechada, não ficar entrando desnecessariamente, né? Então, vamos ao quadro para a gente entender essas medidas. Então, nas medidas pré-operatórias, a gente pode instituir, né? O tempo de internação antes da cirurgia, ele tem que ser o menor possível, né? Então, se for uma cirurgia agendada, então internar ele quase no momento em que ele for fazer a cirurgia, não deixar ele internado lá, porque ele vai estar exposto aos micro-organismos. O banho com antisséptico, ele deverá ser realizado na noite anterior e na manhã da cirurgia e deve-se priorizar a tonsura, que é o corte, né, a tricotomia. Então, prefere-se que corte do que se realize a tricotomia, embora a gente veja mais na prática a questão da realização da tricotomia. E realizar o máximo de 2 horas antes da cirurgia. Nas medidas perioperatórias, o preparo do ambiente, então a área física, né, verificar essa área física, a questão da ventilação, do fluxo de funcionários, da limpeza, da desinfecção dos equipamentos, preparo e controle dos instrumentos e pacotes utilizados na cirurgia, o preparo da pele do paciente, que deve ser realizado no campo cirúrgico em 2 etapas, né, a degermação e a antisepsia, o preparo da equipe com a antisepsia das mãos, a paramentação da equipe e os campos cirúrgicos, técnica cirúrgica, né, de modo asséptico, antibiótico profilaxia, de acordo com o tipo de cirurgia, também pode-se lançar mão para prevenir infecção do sítio cirúrgico. E as medidas pós-operatórias, a gente tem a realização do curativo, da incisão cirúrgica, com técnicas assépticas e a avaliação da ferida do curativo. A avaliação geral do paciente, né? A gente tem que se atentar aqui a sinais de infecção, lembrando que as infecções cirúrgicas elas são muito recorrentes. Fazer controle do débito de drenos, atentar-se a características da secreção e observar o local da inserção do dreno e fixadores. E também realizar a curativa destes com técnica asséptica. Então, a gente tem aí várias medidas que a gente pode incluir na nossa assistência para minimizar o risco de infecções. Infecções de catéter venoso central. O catéter venoso central, assim como o catéter periférico, né, o catéter venoso periférico, eles podem se constituir, então, em porta de entrada para o micro-organismo.
Então, a gente tem que se atentar à inserção desse catéter, tem que se atentar a tudo aquilo que o paciente apresenta como sinais e sintomas e associar a essa inserção de catéter, porque isso pode ocasionar também infecções. Vamos ao quadro, então, que a gente tem a situação problema da paciente JM, 45 anos. Ela foi vítima de queimadura de 2º e 3º grau, com 45% de superfície corpórea acometida. Encontra-se internado na unidade de terapia intensiva há 10 dias. Mantém catéter venoso central em veia subbiclave esquerda para reposição de volume e antibiótico-terapia. A enfermeira Sandra, ela passou o caso para a técnica de enfermagem, que foi recém-contratada na unidade instituição. Então, como ela está passando o caso? Para essa técnica de enfermagem, que ela é novata ainda, a Sandra ela deve orientar sobre os cuidados aí referentes ao catéter venoso central. Então, o que ela deve orientar para a técnica de enfermagem em relação a isso? As infecções hospitalares relacionadas ao catéter vascular, né, ao acesso vascular, é uma das complicações decorrentes disso, são as sepses, né, relacionadas ao catéter, porque são as principais causas bacterianas nasocomiais, corresponde a 40% das bacteremias que ocorrem em UTI. Então, eu tenho uma porta de entrada para micro-organismos, né, para a corrente sanguínea. Então, eu tenho que ter um cuidado redobrado em relação a esses acessos. A sepse, ela relaciona-se ao catéter vascular, caracteriza-se por febre resultante de passagem de micro-organismos dos dispositivos intravasculares para a circulação sistêmica. Pode ter ou não sinais inflamatórios no sítio de inserção, mas a técnica deve ser feita de maneira asséptica. Então, o que eu posso fazer enquanto protocolo para minimizar tudo isso? Eu posso realizar educação e treinamento dos profissionais em relação ao acesso venoso periférico. Posso selecionar o tipo de catéter e sítio de inserção. Utilizar precaução padrão, né? Higienização das mãos, lavagem, uso de luvas. Posso desprezar depois a agulha, né, no pérfuro cortante, né, o abucate, o escalpo, enfim. Utilizar técnica asséptica para inserção de dispositivo intravascular, então técnica asséptica, certo? Inspecionar o local da inserção do catéter, então eu vou olhar se tem sinais flogísticos, se tem edema, se tem rubor, se tem calor, né, hiperemia. Curativo com a técnica asséptica, né, então a gente faz aí no catéter venoso central um curativo, que geralmente a gente coloca uma cobertura com gás estéreo e uma membrana transparente semipermeável. Então a gente tem que fazer todo esse curativo com técnica asséptica. Anotar a data, hora e nome do colaborador, do profissional que realizou a inserção e também que realizou a troca do curativo. Remover o dispositivo assim que não houver mais indicação. Se não tem indicação, retira, porque é fonte, né? Foco para contaminação. Trocar o catéter periférico em adultos em 72 a 96 horas, dependendo do tipo do material, a gente tem essa indicação. Trocar os equipos, torneirinhas, perfusor, de acordo com a CCIH. Cada CCIH vai ter a norma, de acordo com seus manuais, protocolos. Realizar troca de dispositivo intravascular central, se sinais de infecção ou não funcionamento. A gente tem que fazer a troca também. Manuseio também asséptico de seringas, agulhas e medicação. Na hora que faça a medicação, tem que também ter um cuidado redobrado. Então, são aí, tudo que está com quadradinho em verde, a gente então
coloca como sugestão para a Ana orientar esses cuidados com o catéter venoso central. O que está pintadinho diz relação, então, ao dispositivo periférico, né? Então, mas a gente pode lançar mão aí desses cuidados para minimizar a questão de infecções, né, decorrentes de catéter periférico, porque na hora da medicação, por exemplo, se eu não higienizei minhas mãos, se eu não tiver cuidado em manusear, né, por exemplo, as torneirinhas e tudo mais, eu posso contaminar e eu levo o micro-organismo, né? Isso faz com que leve micro-organismo para a corrente sanguínea do paciente. Isso, então, pode desencadear sepse, né? E aí é uma condição em que a gente pode ter até uma disfunção ou mesmo para-se de funcionar os órgãos e aí isso pode levar a óbito do paciente. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Prevenção de infecção em serviços de saúde. Então, quais são os setores que são de preocupação, que são de maior incidência para acometimento de infecções? A gente tem que saber também isso dentro do serviço. Vamos, então, entender lá no quadro que, por exemplo, a unidade de terapia intensiva é um ambiente favorável, então, para a infecção, né? Então, por isso que tem que se instituir um controle redobrado, porque a UTI ela é um local destinado ao tratamento de pacientes com doenças agudas, crônicas, com risco imediato de vida, pode ser utilizado por pacientes no pós-operatório, de cirurgias de grande porte. Geralmente, os hospitais destinam 10 a 15% do número de leitos para leitos reservados para UTI, né? Eles podem utilizar isso. Então, por que é um ambiente assim tão importante, né? Porque é composto, então, por todo esse paciente que está mais grave, que está mais suscetível e que é realizado muitos procedimentos, né? Esse paciente ele é muito manipulado. Então, o ambiente é composto por recursos humanos e diagnósticos que faz com que aumente o risco de iatrogenia, né, que refere-se a um estado de doença, efeito adverso ou complicações que é causada ou é por resultante de um tratamento médico. E infecções hospitalar. Infecção hospitalar. Geralmente, esses pacientes são muito manipulados e possuem catéteres, drenos, sondas para monitorização e ou terapêutica. Então, tudo que é dentro do paciente ainda, um catéter, um dreno, uma sonda, é porta de entrada, então, para o micro-organismo, né? Então, ele é muito manipulado. Então, isso faz com que ele seja mais suscetível. Então, para controle da infecção nesse local, a gente lança a mão da vigilância epidemiológica, né, onde ela vai analisar os indicadores, ela vai analisar a quantidade de infecções que estão ocorrendo nesse local e também vai verificar se é pneumonia, se é decorrente do trato urinário, né? Ela vai ver para verificar a causa. Higienização das mãos, né? Então, estabelece que tem que realizar a higienização. Precaução padrão, medidas de isolamento, funcionamento e desinfecção de materiais e equipamentos. Higienização do ambiente também é importante. Identificação de reservatórios de bactérias multiresistentes. Então, eu tenho que entender o local onde eu tenho essas bactérias multiresistentes. Antibiótico terapia. Tem que ter um controle desses antibióticos, né? De quando se prescreve esse antibiótico, de qual antibiótico se prescreve, né? Não posso usar aí de forma descontrolada. Estrutura física adequada, treinamento, protocolos de prevenção das principais infecções, né? Que são a respiratória, urinária, catéter intravascular e também sítio cirúrgico. Então, esses são os locais de maior acometimento. Então, a gente tem que fazer toda essa questão de cuidados. E aí, no centro cirúrgico, a gente também tem um risco aumentado para que a gente tenha essa questão
de infecções também, né? A infecção aqui, ela envolve múltiplos fatores. O ambiente, o excesso de pessoas circulantes, a abertura de portas nas salas operatórias, essas situações, elas podem provocar uma turbulência aérea, levando os micro-organismos para áreas indefinidas como o sítio cirúrgico aberto. E aí a gente tem a necessidade de reduzir e controlar a incidência de determinada aplicação de medidas preventivas. Né? Então, com base nesses fatores de risco, no conhecimento desses fatores de risco, eu vou entender o que eu posso fazer para controlar e prevenir que não aconteçam essas infecções decorrentes do centro cirúrgico. Então, eu lanço mão de ações educacionais, faço educação continuada com a equipe, com os profissionais que atuam ali no centro cirúrgico, para que eles sejam informados e que isso seja sensibilizado e reforçado da importância da paramentação, do não ficar circulando desnecessariamente, né, de toda essa questão que está envolvida com os fatores ali junto à cirurgia, a fim, então, de reverter a resistência profissional à mudança. A gente sabe que o mudar ele é difícil, né, para os profissionais, não só da saúde, mas os profissionais de uma maneira geral. O mudar, ele predispõe que você esteja aberto a algo diferente. E nem todos os profissionais estão abertos a isso. Mas, quando a gente fala de saúde, a gente sabe que tudo está em constante mudança. Isso é contínuo. E a gente é atualizado através dessas educações permanentes que acontecem nos serviços de saúde, né? Além da gente poder buscar, né, individualmente pelo seu conhecimento e atualização. E lançar a mão, então, dessa educação permanente é reforçar essas práticas que estão relacionadas com as infecções, né, dentro do centro cirúrgico, que é o caso, para que a gente possa, então, diminuir e, com isso, a gente tem que realmente sensibilizar todos os profissionais, né, porque a nossa ação é o resultado do que vai acontecer com aquele paciente, né, na maioria dos casos. A gente também pode lançar a mão de da vigilância epidemiológica para entender qual cirurgia que está tendo mais infecções, quais profissionais envolvidos nas cirurgias que eu estou tendo mais infecções, qual turno, por exemplo, para a gente poder realmente lançar a mão de educação junto a esses profissionais para minimizar tudo isso. Prevenção de infecções em centro de diálise. E no centro de diálise? Como fazer, né? O que acontece lá? Vamos ver na situação problema que as residentes de enfermagem, elas continuam estagiando no serviço de controle de infecção hospitalar do Hospital Regional do município. E elas observaram junto à enfermeira da CCH que estava fechando os dados estatísticos do serviço de diálise do hospital que houve um aumento de infecção relacionado aos catéteres provisórios utilizados nas diálises, no centro de diálise. E as residentes de enfermagem ficaram, então, responsáveis para elaborarem uma estratégia para reduzir o número de casos. Então, quais condutas poderiam ser realizadas, né, propostas aqui por essas residentes? O que elas poderiam lançar enquanto estratégia? Então, primeiro, a gente tem que saber que as infecções em centros de diálise, os principais fatores de risco para infecção em centros de diálise, eles estão associados aqui a esses itens que estão no quadro. Então, associados ao equipamento, né? Então, eu tenho que ter atenção, por exemplo, à água, né? Além do tratamento normal que a água tem, deve-se fazer um tratamento adicional, né?
Eu tenho aqui também a questão da máquina de hemodiálise e soluções dialíticas, né, onde devem ser desinfectadas entre as sessões, né, entre cada sessão. Eu faço a desinfecção internamente, de acordo com as especificações do fabricante, além da desinfecção externa, né, com água e sabão, e depois que seca, eu ainda faço a desinfecção com álcool 70%. Então, tem que ter todo esse cuidado. E também associado aqui as vias de acesso da diálise, né, que foi o que elas identificaram lá como infecção relacionada aos catéteres provisórios. Então, aqui eu tenho temporários, né, tenho vias de acesso que são temporários, que são catéter femoral, catéter subclávia ou jugular. Eu tenho também o shunts arteriovenoso, catéter de diálise peritoneal. E aí eu tenho os permanentes, né, que são as fístulas arteriovenosas, os enxertos para fístula, catéter de longa permanência, catéter de KPD. Então, no problema aqui que a gente está analisando, ela está com essa dificuldade no catéter temporário, nos provisórios, né? Ela observou, então, que essa infecção ela é mais acometida com esses. E a gente tem também infecção aqui, um dos fatores, relacionado, então, ao reuso de materiais, né? Porque eu tenho aqui manual, mecânico e soluções desinfetantes. Eu posso, então, ter um reuso de dialisadores, quando é manual, de até 12 vezes, e mecanizado eu posso fazer em até 20 vezes. Só que, por exemplo, se o paciente for HIV, tiver hepatite B ou hepatite B ou C, ou for HIV positivo, a gente, então, não é permitido realizar esse reuso. Há também associadas a transmissão de agentes virais, né? Que é essa questão aí da hepatite B, C, D, G e HIV. Então, resolvendo aqui a situação problema, as residentes de enfermagem elencaram algumas estratégias para redução, então, dessa infecção. Então, o que elas lançaram mão? Cuidados na inserção do catéter com técnica asséptica, então, rever essa técnica, se ela está sendo realizada realmente de forma asséptica e realizá-la. Cuidados com o curativo do catéter, que também deve ser realizado com técnica asséptica. Cuidados na manipulação do catéter durante a hemodiálise e orientação do paciente sobre a manipulação do catéter. Então, elas entenderam o problema, elas elencaram aí tudo que poderia estar envolvido com esse problema, né? Poderia ser no momento da inserção, no momento do curativo, ao manipular, ou mesmo o paciente, quando ele realiza a manipulação do catéter. E aí, com base nisso, ela propõe, então, que se faça alguma ação aí, pode ser uma educação em saúde junto ao paciente, pode ser uma educação permanente junto aos profissionais para resgatar esses conteúdos, para que seja realizado de maneira correta, com técnica ascética. O processo infeccioso em catéter de diálise pode ocorrer na implantação, na manipulação dos profissionais e dos pacientes, como a gente comentou aqui. Então, pode estar envolvido aí todos esses elementos em relação ao catéter. E a gente tem que estar atento aí a todos esses equipamentos, a todos os processos de trabalho, a todas as técnicas que existem e que a gente tem que ir se aprimorando, se atualizando, para que a gente, então, evite que aconteça, que o paciente seja cometido por infecção hospitalar, ou pelo menos que a nossa assistência minimize a ocorrência das infecções hospitalares. Vamos ao nosso momento de interação com o Kahoot. Vocês podem, então, acessar o PIN 2 com o número 8717-469
Eu vou esperar, então, vocês acessarem, a gente já retorna para fazer esses exercícios com o Kahoot. Vamos lá então, pessoal, começar o Kahoot, iniciar o nosso game. Então, são fatores de risco para infecção relacionadas ao tratamento, exceto uso de catéteres invasivos, procedimentos invasivos, uso de corticoides e antibióticos, desnutrição. Quais desses, então, não é um fator de risco relacionado ao tratamento de infecção? Muito bem, desnutrição. Isso mesmo, quem respondeu desnutrição está correto, parabéns. Verdadeiro ou falso? Entre os fatores de risco para pneumonia hospitalar estão broncoaspiração e extremos de idade. Verdadeiro, isso mesmo, os fatores de risco de pneumonia hospitalar, eles estão associados à broncoaspiração, aos extremos de idades, à ventilação mecânica, estão relacionados a doenças crônicas e outras mais, certo? Muito bem, pessoal. Então, com base nessa informação, eu sei que eu tenho que ter cuidado, então, com a broncoaspiração, né? No momento de instalar dieta no paciente, principalmente se for criança ou idoso. A pontuação do pessoal, vamos lá. Iatrogenia é um estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas ou por ou resultantes do tratamento médico. Isso é verdadeiro ou falso? Iatrogenia é um estado de doença, efeito adverso ou complicações causadas por ou resultantes de tratamento médico. Verdadeiro, né? Então, a iatrogenia, ela está muito ligada ali ao contexto da UTI, né? Que isso pode acontecer por ser muito manipulado esse paciente, por ter muitos procedimentos acontecendo, né, com ele. A gente pode acontecer, então, do tratamento ser, então, pior para o estado de saúde do paciente, certo? Vamos ao pódio.
Terceiro lugar, a Tânia, de Onápolis. Parabéns, Tânia. Elizabeth Amorim, segundo. Parece que está se mantendo no pódio. Amém, em primeiro lugar. Parabéns. Muito bem, pessoal. Obrigada pela participação de todos aí. Vamos, então, agora ao quadro para a gente entender aí, resgatar aí os conceitos, recapitulando a nossa aula. Então, a gente falou sobre infecção hospitalar, entendendo o que é uma infecção hospitalar, entendendo que agora a gente chama de IRAS, né? Infecção relacionada à assistência em saúde, né? Ela está relacionada, então, que tem muito a ver aí com o paciente, né? Que tem muito a ver com a suscetibilidade dele, que tem também a ver com os micro-organismos, que tem a ver com a assistência dos profissionais de saúde, em que o paciente ele está mais debilitado e aí a gente pode ter a microbiota oportunista dele e a gente tem muitos micro-organismos aí também no hospital em que ele pode se colonizar e com essa condição toda, né, mais enfraquecida, no sistema imunológico mais debilitado, ele vira então a ter uma infecção hospitalar. Vamos ao quadro então, porque a gente falou de infecção nasocomial e hospitalar, né? Entendendo então que a nasocomial e hospitalar, que na verdade é a mesma coisa. A gente falou de nasocomial e comunitária, né? A comunitária, então, é quando ele chega com a doença, problema de saúde, a infecção incubado, né? Ele já está com aquela condição. Ou se ele foi internado anteriormente, né? Há pouco tempo. E a hospitalar é até 48 horas após a alta. Medidas de prevenção, então, a gente pode lançar mão para poder minimizar toda essa questão aí das infecções hospitalares. Então, a gente pode lançar mão, por exemplo, da higienização das mãos, porque as mãos são veículos de transmissão. Então, se eu higienizo minhas mãos antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimentos, após, né, realizar qualquer procedimento com o paciente, eu estou minimizando a transmissão desse foco de infecção. Então, nós profissionais de saúde somos, então, esse transmissor, né? Muito por conta das mãos. A gente pode lançar mão também de todas as precauções, dependendo do micro-organismo, a gente vai lançar a precaução de forma adequada, né? Então, por exemplo, se for um problema de saúde que seja transmitido pelo contato, eu vou lançar mão das precauções de contato. Se for aerossóis, por aerossóis, se for gotículas, por gotículas, né? E assim por diante. E sempre lembrando que a precaução padrão, ela é para todos os pacientes. Então, eu vou instituir lavagem das mãos, higienização das mãos, vou instituir o uso de luvas, vou instituir máscara, gorro, óculos, se eu for ter contato com secreção ou com o sangue do paciente. E tem que realizar o descarte adequado de agulhas, enfim, de pérfuros cortantes, na caixa de pérfuros cortantes. E sem recapar, né? Da maneira que eu utilizei, eu desprezo. Então, são cuidados aí que a gente tem que ter, que foi um longo caminho a ser percorrido historicamente, até a gente chegar a esses conhecimentos, e eles devem ser praticados, né? Isso é muito importante, então. Entendendo os locais, né? Os locais dentro do hospital onde isso é mais frequente, a UTI, o centro cirúrgico, né? Os centros de diálise. Então, eu tenho que estar mais atento a esses locais. E eu tenho a CCIH, então, para realizar todo esse controle aí. Ela lança a mão da vigilância epidemiológica para
coletar, processar os dados, isso gerar informação para que, então, com base nisso, seja instituído, então, o planejamento e as ações efetivamente, para que se possa depois realizar a avaliação e o controle dessas ações que foram propostas, para justamente minimizar. Então, a gente tem esse setor dentro do hospital que faz isso, mas ainda não, isso pode ser muito avançado em hospitais de grande porte, mas não é tão avançado em hospitais menores e mais regionalizados. Pessoal, eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, finalizamos essa disciplina, parabéns a todos que chegaram até aqui, até a próxima, tchau, tchau!